Seja bem-vinda, querida. Hoje a nossa live vai falar sobre perda de entes amados, sob uma ótica espírita. O texto base é o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, o item 21. É assinado por Sanson, que é um ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é a primeira casa espírita do mundo, fundada por Allan Kardec. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Temos 52 pessoas aqui. Vamos falar hoje sobre... Qual o título que você colocou, Cláudio? Para ver se eu não... Os amados. Está falhando o seu microfone. Eu estou te ouvindo bem. Será que é o A meu? perda de... Não sei, perda de entes Perda, queridos, não é isso? perda de entes amados ou queridos, tanto faz. Tá. Boa Mesmo noite, quem texto do está Evangelho. entrando. Eu Tá, vou ter o mesmo texto do Evangelho. tá Tá bom. Perda conseguindo? de entes... Tá bom. Boa noite, quem está entrando aí, pessoal. Então, o Cláudio vai ler um pequeno texto aqui e a gente vai comentando durante o texto, não é isso, Cláudio? As Isso. pessoas Então vão vamos colocando... fazendo uma As tabela pessoas eu vão e você. colocando isso aqui. Aí vocês podem deixar as suas dúvidas aí. Então, o texto que o Cláudio vai ler é do Evangelho segundo o Espiritismo, Cláudio, capítulo Capítulo 5, item 21. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Quem tiver à mão, quiser pegar, tá? É a mensagem de um espírito, tá? Então vamos lá, o Cláudio vai começar aí para a gente fazer essa 1 hora de live e daqui a pouco vocês vão colocando as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, Cláudio. Eu acho que meu som está com algum problema, Edna, porque o Lucas aqui falou que está baixo também. Meu som está Não, baixo agora estou também para ouvindo você. bem. Não, estou ouvindo Lucas, bem. Lucas, dá um feedback, faz um favor aí. Vê se minha voz está baixa, faz um favor, filho. É um dos rapazes aqui que está seguindo, ele falou que está baixo o meu som. Eu estou te ouvindo bem, aí eu não sei se... Aqui está ouvindo bem a beça. É? O Lucas, pessoal que está do meu lado aí está ouvindo bem o Cláudio? Dá um joinha aí quem estiver ouvindo bem o Cláudio. pede para ele dar um feedback para estar. Não, não adianta. Fazer um Tá tudo favor. beleza. O pessoal está ouvindo bem. Ah, então tá bom então. Estou ouvindo bem. Aqui o Gugu falou que está ouvindo bem, mas o Tá. Lucas falou que está um pouquinho baixo. Lucas, se estiver muito ruim, você avisa, tá, Lucas? Para Deve a ser a gente poder configuração fazer. dele. Aqui Vê está todo se mundo é. ouvindo bem. Porque se fosse o meu aqui, tem que fazer alguma coisa. Bom, É. gente, Maria vai, seja bem-vinda, Lucas, Gugu, Thalita, todos bem-vindos. Queria que vocês participassem legal com a gente. Faça os comentários, faça as perguntas, tá bom? Quem quiser dar um presentinho, pode também, né, Ed? É proibido dar presentinho? Não, eu não sei nem como é que recupera esses presentes. Mas é bom ganhar presente. Aquele negócio de balinha, esses negócios daqui, o TikTok. Café. Deixa eu dar um avisozinho, Cláudio. Fala aí. Pessoal, quem Ed, quiser, Maria, aqui também está baixo. Vê se o do Edney está baixo, fazendo um favor. Se o do Edney estiver baixo, avisa, por favor. Fala, Ed. Então, pessoal, olha só, pessoal, antes da gente começar, quem quiser seguir lá o TikTok do Cláudio, é o Professor Cláudio. Só isso, Professor Cláudio. O YouTube do Cláudio é a Voz do Consolador. Tem uma foto de Jesus, a Voz do Consolador. O meu YouTube é Cortes Espíritas Oficial. Eu acho que o Cláudio acabou de cair. O meu é Cortes Espíritas Oficial. Tá bom? E quem puder seguir a gente, dá essa força. Voltou, Cláudio? Não, eu que estou mexendo no som aqui. Tá. Então vamos lá. Com a palavra, Cláudio. Gente, dá umas boas-vindas ao pessoal que está entrando aqui, graças a Deus. Está entrando bastante gente aqui. Róbica, tem outro que está sem nome. Boa noite. Lembrando, já falamos, comenta, pergunta, tá? Dá a sua contribuição, todo mundo aí, tanto nos cortes espírita quanto aqui no Professor Cláudio. Nós estamos usando aqui, hoje o nosso tema é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo, item 21, e é assinado por Sanson. Sanson
Ele era um advogado de uma cidade próxima de Paris, e ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita do mundo. User, vê se sai e volta. Quando está travando, vê se sai e volta, faz um favor, querido. A irmã da Célia, seja bem-vinda também. Convite aceito. Está aceitando o seu, Edney? Ah, não. Ih, eu botei aquele negócio de competição. Botou que você fez competição. Eu pensei que era alguma outra coisa aqui, rapaz. Seja bem-vinda, Catita, também. Bom, gente, então vamos lá. Esse assunto, apesar de ser uma mensagem assinada em 1863, é um assunto extremamente atual, principalmente agora, nessas últimas semanas, com o desencarne desse garotinho de 4 anos de idade, né, o Henri, só que por situações muito mais graves, muito mais complexas do que aqui está falando na mensagem. A mensagem fala de uma morte natural, de uma morte por uma doença, não por um assassinato como aconteceu. Então, ali existe a morte, existem dois assuntos. Existe a morte prematura de uma criança e existe o assassinato, a crueldade, a maldade advinda de pessoas adultas que, na lógica, teriam que preservar a saúde mental, emocional, física daquela criança. Então, ali existe uma complicação muito maior, tá bom? Então, aqui está falando sobre uma ótica daquela morte de uma criança que vai antes da mãe, antes dos pais, mas que por situações naturais e não como aconteceu com esse menino, tá? Como aconteceu, por exemplo, anos atrás com aquele garotinho Hélio, né? Que também pegou todas as manchetes de jornal, que ele foi arrastado pelo carro e depois teve uma comunicação que chegou numa casa espírita dizendo do passado dele, que ele era um soldado romano que arrastava as pessoas e matava as pessoas desse modo, tá? Fala, Ed. E tem a questão dos 3 meninos também da comunidade aqui do Rio que sumiram, né? Que eram eram mais adolescentes, né? Não, Era pequenininhos, uma, 10 anos, 9 ah, anos. é? 3 criancinhas. Tem um caso também da menina que foi alvejada dentro de casa, também numa favela do Rio de Janeiro. Ela estava dentro de casa e uma bala, entre aspas, perdida, que não existe bala perdida para a doutrina espírita, né? Acabou sendo alvejada e a vida dela se extinguiu por causa disso também. Então, são essas. Para nós espíritas, apesar de a gente usar termos que são muito comuns, fatalidade, não existe fatalidade para a doutrina espírita. Nem o momento da morte, como a questão 851 do Livro dos Espíritos parece nos indicar, mas é uma questão que não pode ser interpretada ao pé da letra, tá bom? Então, não existe fatalidade para nós espíritas. Tudo tem uma consequência, tudo tem um efeito, tudo advém de uma outra situação, tá bom? Então, quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Então, essa é a lógica, né, que as pessoas muitas vezes usam, que é, meu filho faleceu, mas seria estranho o filho partir antes da mãe, antes do pai. Então, e não há uma aceitação. A pessoa acaba criando um estado de revolta por causa disso. Pois levo os que são úteis e deixo os que para nada mais servem. Pois despedaço o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Essa questão da utilidade, eu lembro de um texto do padre Fábio de Mello, quando ele fala doce inutilidade, referindo-se à pessoa já idosa. É claro que ele ali não está falando ao pé da letra, mas ele está falando desse sentido da vida, como que a pessoa se entende. Então, essas mortes, digamos assim, para nós espíritas, que a morte não existe, nós começamos a ver a vida sob um ponto de vista muito maior. A lógica nos diz, a doutrina espírita nos ensina que nascer é muito mais doloroso do que morrer. Porque o nascimento, o processo de mecanismo de miniaturização do perispírito, daquela alma livre que fica preso ao corpo, é muito mais complicado do que justamente o contrário. Você está no escafandro, você está preso e você vai se libertar. Só a alma faltosa, só o espírito mau,
o espírito que cometeu uma série de equívocos, é que ele vai ter um temor enorme da morte, porque a consciência dele é consciência de culpa. Em exceção, aquele companheiro que não tem nenhum grande mal na vida, ele não tem por que temer a morte. Tá bom? Edne, quer complementar alguma coisa? Não, não. Tem umas posições aqui, pessoal, daqui a pouquinho eu vou ler, tá? O Fabiano, a Nanda, tá? Depois eu vou ler. Deixa só o Cláudio seguir mais um pouco no tema, que a gente vai dar uma atenção a vocês. Se você quiser, o comentário for de acordo com o texto, Edne, você pode cortar e pode colocar os comentários, tá bom? Não tem Tá, problema daqui a nenhum, pouco eu não. falo. Tá. Cortei aí, se você achar que vale, tá? Não, Se você não. que tem o Fabiano aqui dizendo que ele estou tendo sonhos quase que diariamente com minha sogra, que faleceu há 3 dias, há 3 meses, perdão. O que será que pode ser? Sonho diário, recorrente com a pessoa que já desencarnou. O que pode ser? Às vezes é um encontro, né? Com a pessoa. O sonho, na verdade, é um desdobramento. O sonho, na verdade, tem três explicações, tá, gente? O sonho pode ser patológico, fisiológico, o sonho pode ser psicológico, emocional, que a psicanálise estuda, e tem os sonhos espirituais, que são chamados sonhos espíritas. Quando é fisiológico, são os fenômenos de sonambulismo, a preocupação, aqueles sonhos absurdos que não tem lógica nenhuma, porque é tão somente produto cerebral. Quando é psicológico, é alguma preocupação, algum nervosismo, algum fator psicológico que está interferindo e os seus sonhos ficam de difícil interpretação, tanto que você vai no psicanalista ou no psicólogo, ele vai trazer toda aquela simbologia. E o sonho espiritual é quando você se desdobra e tem contato com os entes queridos ou com os desafetos, da pessoa que tem sintonia com os obsessores, vão ser perseguidos por esses obsessores. Se você está tendo um sonho recorrente, é porque ele tem um efeito de veracidade. Acredito eu que deve estar em contato com a sua sogra. Tá? Tem algum laço de simpatia com ela ou alguma coisa que tem que se resolver ainda. Aí tem que saber como é que era o seu relacionamento com a sua sogra. Tranquilo, Ed? Tranquilo. Vamos lá, então. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Onde a gente vê o mal, muitas vezes está o bem. A nossa visão é uma visão distorcida, é uma visão apequenada, porque nós estamos vendo, vamos imaginar uma casa, e você olha do buraco da fechadura para você ver aquela casa. Então você vai ver o quê? Como é que você vai conhecer aquela casa? Você está olhando do buraco da fechadura. A nossa visão da espiritualidade, apesar de todos nós sermos espíritos, virmos da espiritualidade, nós ficamos de tal modo mergulhados na materialidade que a gente esquece de todas as nossas experiências de quando estavam no plano astral. E vivenciamos tão somente um plano físico, que não é interessante. Né? A sábia previdência, onde pensar divisar a cega fatalidade do destino. Por que, a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, a gente compara Deus com os nossos valores, com os nossos parâmetros? Fala, Ed. Aquele comentário, deixa eu ver aqui, o Fabiano, né? Você comentou que como era a relação dele com a sogra, ele falou que se dava muito bem com a sogra. Glória, Só para fazer essa ótimo. observação. Ótimo, então. Então, não existe. Se o relacionamento fosse ruim, significa que vocês tinham que reajustar. Se o relacionamento é bom, significa que vocês são espíritos afins. Estão tendo encontros, de repente, ela está te passando algum tipo de orientação. É bom você observar o que está sendo dito nesses sonhos. Parar, faz uma prece antes de dormir, para que esse diálogo possa prosseguir e você entenda o que ela quer te passar. Vamos lá? Boa noite, quem está entrando agora. Tá? Tem só uma observação aqui, Claudio, quando ficar da Nanda, que já está lá para cima. Há 3 anos que ela Pode ser. perdeu o pai. E ela está aqui fazendo um desabafo, né? 3 anos que ela perdeu o pai, está muito difícil. Pode falar alguma coisa, Claudio? Para nós espíritas não existe perda. Imagina, Kardec usa uma imagem que eu acho espetacular. Imagina você e seu pai, vocês dois dentro de uma prisão de segurança máxima.
com todas aquelas inibições, com todas aquelas dificuldades, e de repente ele recebe um salvo-conduto, ele fala que ele vai ser libertado, você fica triste, ah, meu Deus, tadinho, você vai para a liberdade, vai ter uma vida normal, vai poder ir aonde você quiser, fica aqui comigo presa, que está tão bom esses policiais aqui me agredindo, fazendo tanto mal, porque eu gosto tanto de você. Olha o egoísmo da nossa parte. Uma pessoa que partiu, se foi por processo natural, não foi por suicídio, ou direto ou indireto, se foi por processos naturais, nada fez de errado, ela está se libertando. Então, é egoísmo da nossa parte. Sentir a dor é natural. Agora, essa dor não pode se transformar numa escravização. O Samson, mais à frente, ele vai falar sobre isso. Então, nós podemos fazer o quê? Vibrar positivamente e saber que eles, o Samson vai falar na mensagem, aqui na continuidade da mensagem, vai falar sobre isso. Eles nunca estão totalmente afastados de nós. Pelo contrário, estão sempre ombreando conosco. Então, se existe relações de simpatia verdadeira, eles estão sempre conosco. Tá, então, pegando um gancho aí, não é Fabiano, não, tá? É Fabiana. Desculpa, Fabiana. É porque eu sou meio cego, aí fica difícil aqui de ver. A Nanda, ela diz que sonha com a amiga da mãe, que ela sonhou com a amiga da mãe, próximo, horas antes dela morrer, né? Peraí, próximo às horas da morte. Ela dizia que estava muito bem. Ah, tinha acabado de falecer, de desencarnar, e a Nanda aqui sonhou, né, com ela, dizendo que estava tudo muito bem. Nunca viu essa pessoa tão feliz e plena, igual como ela estava no sono, né? Estava comemorando. Na verdade, Nanda, tem um vídeo rolando aí na internet de um rapaz que supostamente ressuscitou, né? Mas para nós espíritas não há ressurreição da carne. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. E ele diz que quando chegou no céu, na visão dele seria céu, ele não quis mais voltar, tá? E muitas experiências de quase morte, as EQMs, as pessoas relatam exatamente isso, que não querem voltar devido à paz do outro lado. A paz é tão grande, então que eles não querem voltar. Então a sua amiga, a amiga da sua mãe, provavelmente estava numa situação dessa, né? Um espírito que estava satisfeito, de estar do outro lado, não tinha aquela mentalidade de acabou, do nada, né? Ela já tinha, de repente, já tinha até um certo conhecimento de vida espiritual. É isso que a gente pode dizer. Vamos lá, Cláudio, pode ir. Isso aí. Dá as boas-vindas aí, Wagner, boa noite, Wagner, Lucas Guimarães, Dai, Guerra, Valéria, outra aqui que não está sem o nome, Tri. Tem alguns que são só números, né? Sejam bem-vindos também, gente. Pode participar, como é o pessoal lá do Quarto Espírita está fazendo os comentários, vocês também podem fazer comentário, pode fazer perguntas, o que for, tá bom? Lembrando, acho que já tá, o título aí deve estar em algum lugar da live. Hoje o nosso tema é perda, entre aspas, de entes amados. Nós estamos utilizando o texto do Evangelho. Por isso que eu usei a palavra perda. Eu, particularmente, não gosto da palavra perda, porque perda dá um sentido muito ruim, muito pejorativo. E para nós espíritas não existe perda. Se existem corações que se estão ligados, não existe perda. Então, nós conservamos o texto do Evangelho, como foi traduzido, mas não há sentido para a gente imaginar que nós perdemos o ente querido. Pelo contrário, se perdeu, é porque nunca teve. Tá? É aquele aforismo de Confúcio. Quer saber se o cavalo é seu? Você o solta. Se ele retornar, ele é seu. Se ele não retornar, ele nunca foi seu. Então, esse aforismo de Confúcio, ele serve muito para essa situação também. Tá? Vamos lá. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que fugem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos seus pais. A gente está falando de situações naturais, de perdas de entes queridos, de partida de entes queridos para o plano espiritual, e que muitas vezes aquele companheiro poderia trazer uma série de sabores. Acontecem essas situações também. Nós temos casos clássicos, como de curas, né, do Frederico Figner, que era o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, do filho dele que era cadeirante, tinha uma série de dificuldades. A mãe pedia ao doutor Bezerra de tudo quanto é jeito para curá-lo, e o doutor Bezerra dizia que não, até que um certo dia o doutor Bezerra resolveu atender a mãe e o curou. E ele se desviou totalmente do caminho, se envolvendo com droga, etc. E ela, anos depois, ela rezando para o doutor Bezerra para que ele voltasse aquela dificuldade que ele tinha. Porque ela pensava que o estado de cadeirante era uma doença, na verdade era cura. Então, muitas vezes, alguns irmãos eles desencarnam mais cedo
e são atribuídos como se fosse uma penalidade para os pais. Não, pelo contrário. Nós temos o caso que o Richard Simonetti, naquele livro Atravessando a Rua, ele conta de um dirigente espírita que tinha 20 e poucos anos, era aquele dirigente que todo mundo adorava, ajudava todo mundo na casa espírita, de repente ele teve uma doença e, pum, faleceu de uma hora para outra. O centro espírita todinho ficou revoltado, queria saber da espiritualidade. Por quê? Por que, que um jovem tão valoroso, com 20 e poucos anos de idade, que ajudava todo mundo, por que, que ele teve uma morte assim tão rápida? Depois de muito questionar, a espiritualidade então resolveu explicar o porquê. Porque no mapa kármico dele tinha sido tratado que ele ia ter uma doença grave, ia ficar 11 anos acamado, respirando ainda por respirador, não podendo evacuar, poder fazer nada, precisando de tudo para as pessoas. Só que ele tinha trabalhado tão bem que aqueles 11 anos de angústia no plano dentro do hospital internado foram cortados. O trabalho dele no bem evitou aquilo. Então, a morte prematura dele, entre aspas, foi, na verdade, um saldo positivo para ele, e não uma coisa ruim. Então, a gente, do ponto de vista totalmente material, a gente só vê aquelas coisas que estão, né, mais à vista e consegue ver, e esquece de ver as questões mais acima. Edney, tem uma colocação aqui, uma pergunta do Lucas Guimarães, para uma criança que morre após 6 meses de nascida. Morreu no ano de 1989. Pode ser que ela já reencarnou, já tenha reencarnado? Pode, mas não é certeza, porque a, a reencarnação ela se dá mais ou menos dentro do tempo de encarnado. Então, se nós temos uma média, mais ou menos, das pessoas que têm uma média de vida de 70, hoje acho que no Brasil, se não me engano, é 73 anos de idade. Então, um espaço de uma encarnação para outra é mais ou menos esse. No caso desse que você citou, Lucas, de uma criança de 6 meses, significa que todo o trajeto dela já tinha sido feito. Então, é possível, sim, que ela já tenha reencarnado. Acontece muitas vezes, por situações diversas, a criança desencarna num período simples, se ainda tinha alguma coisa a ser tratada, ela dá continuidade. Acontece casos de são ex-suicidas, que precisam só daquele espaço de tempo. Então, ela já saudou. Ou então, a aprovação é para os pais. Aquele espírito não tem nenhum compromisso. A aprovação era só para os pais, então ela não tem que reencarnar de novo. Então, são várias as situações. A gente que participa de reunião mediúnica, a gente vê um número enorme de situações que tocam quanto a isso, tá? Bem-vindo aí, Alexandre, Dai Guerra e outros nomes aqui. Ed, Vamos quer lá. complementar alguma coisa? Tem umas observações aqui, eu vou fazer porque senão vai passar muito, eu vou perder. Estive Pode aqui. ser. Estive aqui um. Estive aqui é o nome da pessoa, é o login, né? Tem coisas que são estranhas, tipo, eu não vejo uma pessoa há muito tempo e logo assim que vejo, ela desencarna. Eu que não quero ver você tão cedo, irmão. Fabiana, já falei que é Fabiana. É... Não deixa ele Não fazer quero, vídeo não. chamado para você. Não, não quero, não. Fica quietinho aí na sua. Ó, tem uma colega aqui adorando ver Nós o estamos espiritismo no brincando, mas a TikTok. situação, Caroline, adorando ver. nós estamos Oi? brincando, mas a situação não quer dizer que não se efetiva, tá, gente? Não existe isso. De você olhou, são coincidências, mas não é fato espírita, tá bom? Estão brincando, mas Então, não acontece, tá? é, então lá, a Caroline tá adorando ver o espiritismo no TikTok. Parabéns. Como espírita que sou, fico feliz em ver esse conteúdo. Cuidado, pessoal, porque tem uns TikToks aí que eu já vi falando que são espíritas e dando dicas assim, tipo assim: você quer saber se você é médium? Se você escuta zumbido no ouvido, você é médio. Se você sente calor e sente frio, você é médio. Eu conheço isso como andropausa e menopausa. Se fosse assim, eu já era para ser médio. E zumbido no ouvido eu sinto também, que é ouvido pulsátil que eu tenho. Eu não sou médio coisa nenhuma. Então, cuidado, que tem certas coisas por aí que andam na internet dizendo espírita, recebendo mensagem de desencarnado em 4 dias. Tem uma média que está falando que já recebeu mensagem do MC Kevin. Então, cuidado, que tem muita gente mentirosa, muito falastrão aí na internet, se dizendo espírita e na verdade não é, e acaba fazendo essa confusão na cabeça de quem não conhece. No caso, a Caroline sabe, ela é espírita, ela não vai cair numa dessa, mas tem muita gente que tem que ter cuidado com esses pseudos médios que estão aí, né? Cláudio, podemos levar em consideração tudo isso também na morte de um animal ou é algo diferente? Tudo isso o quê? Tudo isso que eu acredito que seja tudo isso que você falou agora, né? Também ficou meio estranho, né?
tem que se situar, porque senão a gente pode estar respondendo uma situação que não Pois é. corresponde, né, ao que ela quis dizer. Mas os animais, eles também fazem parte da família, tá, gente? Muitos deles reencarnam. O cachorrinho do Chico, ele desencarnou e reencarnou de novo como o cachorro lá do Chico. Eu até acho, eu não gosto desse termo meu cachorro, meu gato, parece que é posse. E ele já tem uma independência, já tem uma liberdade. Lá no nosso canal, nós temos lá dois estudos sobre os elementais, nós falamos sobre os animais, lá no YouTube. Aí é um estudo de 1 hora e meia, a gente tem muito mais tempo do que aqui, a gente tem que correr, né? Mas os animais também, esse desencarne deles, muitas vezes está intricado com situações nossas. No plano espiritual, a grande maioria dos animais ele tem uma reencarnação compulsória, não consegue ficar muito tempo no plano espiritual. Mas existe outros que já ficam. Tá? O André Luiz ele fala de moares, de bois, cachorros, gatos que estão no plano astral. Eles, nesse plano astral, muitas vezes eles ficam durante um dado tempo também e às vezes reencarnam no próprio seio familiar porque eles têm identificação conosco. Tá? Eu tenho bastante questionamentos aqui, mas aí você acho que controla aí, Cláudio, o tempo de leitura, porque faltam 30 minutos, né? Vê aí Ah, se você vai ler. essa questão de tempo não precisa ficar, a gente não fica tão rigoroso, não. A gente tem 1 hora, mas pode, de repente, avançar um pouquinho, não tem problema não. O importante é o pessoal se sentir bem acolhido, né? Vamos lá. Vamos dar continuidade no terceiro parágrafo, quem tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo aí acompanhando, gente, está no terceiro parágrafo do item 21, capítulo 5º, tá bom? Seja bem-vinda, Josi Oliveira, tá bom? Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que vai, e assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre da flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Olha só a coisa interessante. Não é vítima da fatalidade, que é o termo que a gente. Até para a gente consolar, seu filho morreu. Ai, que fatalidade. A gente usa até para poder consolar a pessoa, mas quando a gente fala fatalidade, parece que uma coisa foi jogada, parece que não tem uma lógica. E tudo tem uma lógica, tá bom? O Gugu está muito bom, muito esclarecedor, que bom, Gugu. Continue participando com a gente. Então, não existe essa fatalidade. O que existe é uma programação espiritual. Como falei, vou repetir. Se aquele desencarne não foi sujeito a uma fatalidade no sentido de que os poderes públicos, como essa criança, por exemplo, de 1 ano de idade, da turma da tribo Yanomami, que ela veio a falecer hoje, ontem, se não me engano, foi por uma incompetência das autoridades. Ali não existe uma fatalidade, digamos assim. Foi incompetência das autoridades, dos médicos que não souberam atender. Ou então, no caso do menino Henrique, foi um assassinato. A justiça vai concluir ainda, mas até o momento parece que houve um processo de culpa por parte daqueles adultos que deveriam conservar. Ou um caso de um suicídio. Agora, se não for nenhum caso desse, existe uma programação espiritual. Houve um porquê. O caso que eu citei agora ilustra muito bem isso. Tá? De uma criança, por exemplo, no livro de Richard Simonetti, uma criança de 5 anos que veio a desencarnar e os pais ficaram revoltados. Depois eles vieram a descobrir que aquela criança não tinha que ser filho deles. Era um mentor espiritual, era um espírito extremamente elevado que reencarnou apenas para ficar um pouco de tempo com eles e eles estavam desviando do caminho. Com a morte dele, os pais se revoltaram, queriam falar com Deus, daqui a pouco eles começaram a ser tarefeiros de uma casa espírita e começaram a adotar outras crianças e encaminharem. Então ele nem era para ser filho dele. Ele só veio, aquela morte serviu como se fosse aquele puxão de orelha para eles. Fala, Ed. Então, o assassinato do menino Henri, o assassinato lá do menino Gael também, aquele outro menininho que era autista e estava sob prisão, cárcere privado, os 3 meninos que possivelmente foram assassinados ou sequestrados numa comunidade do Rio, isso não é planejamento. Não nasce Existe, para acontecer. existe aquela missiva que fala é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Só existe uma lei para a doutrina espírita que é chamada lei do amor. Só existe o bem, não existe o mal. Não existe essa lei de fatalidade que a pessoa tem que apanhar, tem que sofrer. Aqui se faz, aqui se paga. Não existe isso para a doutrina espírita. A pessoa tem que ser assassinada, a pessoa tem que morrer. Não.
Ali existe uma maldade, existe incompetência, existe uma série de situações daquelas pessoas que cometeram aquele crime. Dentro da lei de probabilidade, aquele companheiro tem algum tipo de dificuldade e precisava passar por uma aprovação X. Mas não era necessidade de alguém chegar e fazer aquela maldade para cada pessoa. Esse não é uma postura espírita, tá bom? Como eu falei, a questão 851 em diante do Livro dos Espíritos, ela tem que ser lida de uma maneira melhor. De repente, na nossa live de terça, a gente pode falar sobre esse tema, né? De fatalidade, pegar essas questões Já não dos tem. espíritos. Tá. Né? Cláudio, tô com 20 observações aqui. Vou ler algumas aqui. Algumas vezes acontece comigo de estar sonhando, né? E no sonho ele vê que tem pessoas em volta da cama dele, né? Então, boa noite, que todos sejam abençoados. Às vezes sinto e vejo vultos claros e às vezes escuros. Tá? Observação de colega aqui, que possivelmente tem alguma mediunidade aí, né? É, Provavelmente. Caso espírita, né? né? Edney, tem O uma. Diego. Dá uma pausa aqui, só Oi? uma menina que perguntou aqui. Tá, Se um vai amigo lá. de 3 dias pode ficar próximo da gente, só se tiver identidade com você, querida, tá? O querido, aqui não está o nome, só está o número. Se aquela pessoa tem uma identidade ou não, a maioria das vezes a pessoa que desencarna, ela tem outras funções no plano astral. Ela ficar com a gente não é uma opção. Porque, vamos usar aquele exemplo que eu já usei, não sei se você estava lá na sala, de duas pessoas numa prisão de segurança máxima. Estou eu e Edney. Aí o Edney foi libertado. Aí o Edney vai vir, não, Cláudio, eu estou com saudade de você, vou ficar aqui um mês com você. Não tem lógica. Vou ficar aqui na prisão com você, Cláudio, aqui na segurança máxima, porque eu estou com muita saudade. O certo é o quê? Eu trabalhar para que eu possa ser solto igual o Edney. Então, aquele que desencarnou, ele não tem que ficar preso a encarnar. Você, no desdobramento, pode até visitá-lo, mas não é lógica ele ficar junto a nós. Se ficar, tem alguns outros fatores. Cláudio, pergunta fora do tema, vai? Vai? Sobre vícios e virtudes, tá? Então, a pergunta é boa aqui do Sidney. Alguns vícios podem vir de outras encarnações? Muitos vêm. Isso aí é mais do que comum. É o mais comum que existe isso. Nós trazemos muita dificuldade de outras vidas também. Existem algumas que são da vida presente, mas muitas são de outras vidas. Cláudio, o Diego que sente, vê os vultos brancos, os escuros, o que ele pode fazer sobre isso? Primeiro, estudar. Eu vejo espírito desde 6 anos de idade. Primeiro, estudar para poder entender essa dinâmica. Então, ler lá o livro dos médios, capítulo 14, capítulo 9, capítulo 8 e capítulo 16. Vai falar sobre o capítulo 5 também. Vai falar sobre as manifestações visuais. Então, esses capítulos pontuais. Bom ler o livro todo, mas esses capítulos eles tratam justamente desse assunto. Depois que você entender, um atendimento fraterno, ter a frequência numa casa espírita, para que você possa saber o que está lidando, com quem está lidando. Boa noite, Maiara. Boa noite, Mariana. O Steve está rindo lá da nossa brincadeira. O Éder queria estudar mais também, mas os centros espíritas estão fechados pela pandemia. Mas aí você estuda aqui com a gente, pô. Participa da nossa live aqui. Nós E temos as tem muita nossas live. lives 3 dias por semana, Edno. Quais são os dias? Ih, cara. Segunda, Domingo, segunda, 19 fala horas. você, Domingo, fala 19 você. horas. Terça, 20 horas. E quarta, 23 horas. Tá? Então, e temos também as nossas reuniões através do Zoom e do Meet, tá, gente? Segunda-feira a gente tem um livro pelo Meet, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Terça-feira, pelo Zoom, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sexta-feira, pelo Zoom, nós temos o estudo do Livro dos Médios. E sábado, pelo Zoom, nós temos o estudo das obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Ou seja, oportunidade não falta. Tem aqui o Gilda falando A que Gilda, eu bem-vinda também. Fala, Ed. Gilda está falando que está começando a estudar sobre o tema. É um estudo super gratificante. Aqui o Éder. Caroline, estou triste que minha casa espírita, a física, né? Está fechada, sinto saudades. Aí tem aqui a Fabiana falando. Já vi dois espíritos. Minha reação foi correr, porque ela é muito medrosa, eu também sou.
Esse medo, gente, a gente fala com brincadeira, tá? Mas o medo acontece o quê? Você abaixa o seu tônus vibratório. E você, quando você abaixa o tônus vibratório, você entra em sintonia com aquele irmãozinho. Se for um irmão mediano, não vai ter problema nenhum. Se for um irmão que esteja mal intencionado, o seu medo é como se desse um combustível. Está fornecendo fluido vital para que ele possa fazer manifestações extensivas, para que ele possa se formar no seu perispírito através da propriedade de tangibilidade, ponderabilidade, plasticidade, uma forma animalesca, diabólica, e te assuste cada vez mais. Então, essa questão do medo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, como vidente, eu podia citar aqui um montão de situações. Eu morava num local que, para eu chegar em casa, eu tinha que subir uma escada, 16 andares, e tinha uma árvore. Aquela árvore muito frondosa. Uma vez eu cheguei, e quando eu olhei para a árvore, eu vi um montão de espírito pendurado. Eu falei, meu Deus, agora não tinha lugar para eu passar. E eu olhava para aquele montão de gente, aí eu falei, rapaz, eles não estão me vendo. Só que eu falava, se eles começarem a me ver, eles vão querer pular em cima de mim. E eu fiquei naquela situação, fiz uma prece e fui passando quase de olho fechado. Só que eu fecho o olho, eu vejo mais ainda. Aí eu falei, não, vou abrir o olho. Aí quando eu fechava o olho, eu via mais ainda, dobrava o número de espíritos. Até eu me adaptar com isso, aí todas as noites, quando eu chegava, eu via aquele montão de espíritos lá pendurado lá. O meu medo era que eles estivessem percebendo que eu estava vendo eles, porque a maioria não percebia. Então, quando eu olhava para o outro lado, fingia que eu não estava vendo. Então, isso pode acontecer. Então, o medo tem que tomar muito cuidado, porque pode ser um manancial para piorar a situação. Aqui, Ed, só para complementar aqui, falando, então, o rapaz que perguntou, a pessoa que perguntou aqui sobre a questão do amigo que desencarna em 3 dias, pode ficar próximo, então ele conclui. Então, depende da vibração que tenha para o desencarnado ficar próximo. Então, sim, depende da vibração, depende da condição do desencarnado, e existe essa que a gente chama de lei de sincronicidade. Eu quero ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Se você não conectar AM 1400, 1440, né? 1400, né? Se você não 1.400, conectar 1400, você não vai ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Então, é a sintonia. O nosso ideal é sintonizar com as ideias positivas e não com as negativas. Seja bem-vinda, Johnny, seja bem-vinda, Lucas. Posso fazer perguntas e colocações, tá, gente? Edna, tá com a palavra. Tá, tá, vamos ver aqui, Fabiana, muito obrigado pelas respostas que deram, Deus abençoe, você também. Boa noite. Gente, eu quase não enxergo o nome aqui. Tem a Fabiana aqui falando que ela é médium, mas é medrosa. Então, Fabiana, ó, viu que o Cláudio falou sobre o medo, né? Então, Os dois maiores males da mediunidade, medo e melito. São os dois piores inimigos do médium. vamos lá. Outra pessoa. Resgates de vidas passadas. Como eu vou pagar por erros de outra pessoa em outra vida? Eu acho que essa observação aqui, acho que ela está dizendo mas não é outra pessoa, é você mesmo. Você não está pagando né? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. Você não está pagando pelo preço de outra pessoa, você está pagando pelo erro, você está pagando pelo seu erro mesmo. Quando eu estou resgatando algum erro do passado, eu estou resgatando o erro do Edner, que porventura teve outro nome, em outra vida, mas sou eu, a minha personalidade é a mesma. Então, entendeu, ô Solange? Então você não está pagando pelo erro de ninguém. Você está resgatando algo que é seu. E lembrando, como o Claudio falou, a reencarnação não é só para sofrer. O espiritismo a gente não está pregando o sofrimento. Tá? Então a gente resgata muita coisa pelo amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Já dizia lá o Rabi lá há 2.000 anos, entendeu? Então, quando resgata, resgata de você mesmo, não de outra pessoa. Tem outro rapaz aqui falando que. Fala aí, A gente usa o termo, em vez de pagar, a gente usa, não o espiritismo, a gente usa o termo reparar. É bem diferente, tá bom, tá, gente? Pagar dá um sentido muito materializado. Reparar dá um sentido muito mais amplo a essa ideia, tá bom? Seja bem-vindo aí, Nádia. Tem pessoas aqui dando depoimento que já viram, né, tal, essas coisas. Então, isso aí a gente vai passando um pouquinho. Outra parceira que vê, muito médium aí, hein? Eu vou pagar, né, tá? Fazia um processo de convolução espiritual, tem comentários aqui, né? Vamos lá. Vemos espírito o tempo todo, só que alguns não estão encarnados. Boa noite. Ó, tem uma aqui que eu não sei se é pergunta. Vemos espíritos o tempo todo, só que alguns não são encarnados. Eu não sei se é o Éder, eu não sei se é pergunta ou se ele fez um comentário. Verdade que. Se for uma Vai, vai. afirmação, está correta.
quem é médio vidente, gente, a gente muitas vezes, a pessoa que não é médio vidente, ela muitas vezes, o nome médio vidente também está errado, tá? Mas quem tem a faculdade de lucidez da vidência, ele nem sempre norteia o que está encarnado e está desencarnado. O Chico, durante muito tempo, ele pedia para o colega de serviço dele para olhar para o balcão para falar, é um espírito ou não, porque ele via as pessoas lá. Só que ele não sabia se era encarnado ou desencarnado. Aí eu pedia para o colega dele, o colega já fazia um gesto para ele. É ou não é? Ou seja, o Chico, extremamente educado. Então, imagine nós, né, seres humanos normais aqui. Então, não tem como você saber, é um espírito desencarnado ou não é. Às vezes, você não está conversando, está lidando, e é um companheiro desencarnado. Isso é muito comum. Seja bem-vindo aí, Marcos. Pessoal, lembrando aí, quem puder seguir, se inscrever em nosso YouTube, o meu é o Cortes Espíritas Oficial, tem um link lá no meu perfil, Cortes Espíritas Oficial. E o do Cláudio é A Voz do Consolador, tem uma foto de Jesus, A Voz do Consolador. Quem puder seguir a gente lá no YouTube, comentar os vídeos, compartilhar os nossos vídeos, porque quanto mais a gente curtir o vídeo, mais o YouTube distribui, né? Então, mais essa mensagem vai ser distribuída. Outra pergunta aqui, Cláudio. Cláudio, você quer ler um pouco? Porque tem 18 perguntas aqui, mais ou menos. Vamos ler só mais um trechinho pequeno, mas vamos dar a prioridade das pessoas, tá, Ed? A gente tem aqui o texto, Tá. mas a prioridade é dela. Seja bem-vinda, Carla Martorelli. Deve ser alguma italiana. Seja bem-vinda. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. De que esperança falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido lhe brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sinta essa visão estreita, incapaz de levar acima da matéria. Seja qual for, qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperança? Olha só. Então a gente sempre faz aquela perspectiva, ele é uma criança linda, maravilhosa, vai ter um futuro. Nós não sabemos, nós não sabemos. Nós vivemos o plano da matéria como se esse plano da matéria fosse absoluto, como só se existisse ele. E não existe só ele. Repito, nós somos seres espirituais transitando na Terra. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, ocasionalmente, nesse momento, temporariamente transitando na matéria. Mas a nossa essência é espiritual. Tá bom? Vamos lá, Edno, faz as perguntas aí. Tem uma pergunta aqui da Elaine. Boa noite. Verdade que no caso de morte trágica, deve ser violenta, que ela quer dizer também, né? O espírito fica perdido? Não, não necessariamente. Tá? Ele só vai ficar se ele já for um espírito, digamos assim, atrasado. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quem leu aquele livro Ave Cristo, da psicografia do Chico, entendeu, mano? Tem uma cena em que os cristãos estão na arena e vem aqueles leões. As crianças eram devoradas por cachorro, os velhos eram colocados pichava, botava um montão de óleo em cima deles e fincava no tronco e botava fogo para eles virarem tocha humana. Havia ápia que iluminava todo o caminho até chegar a Roma. Ele ficou durante uma semana totalmente iluminado pelos corpos dos velhos. As meninas eram violentadas sexualmente, depois eram degoladas. E os outros homens eram levados para poder ser devorados pelos leões. Essa maldade, muitos de nós que estamos aqui hoje, é que estava lá botando a mão para baixo, botando o dedinho. Então, o Emmanuel ele chega a citar um dado momento que quando os leões avançavam para poder devorar as pessoas, acontecia o quê? O espírito se desdobrava. Ele nem sentia a dor dos leões. E por quê? Eram espíritos extremamente elevados. Quer uma morte mais trágica, você devorado, estraçalhado por um animal? Só que eles não sentiam. Eles já estavam tão ali, morrendo por uma causa tão boa, que eles se desdobravam. E o corpo era estraçalhado, como se você tirasse sua roupa e a pessoa vai lá e come, rasga, bota fogo na sua roupa. Ela nem está te atingindo, porque é a sua roupa. Você não está sentindo nada. Isso quando o espírito ele vai lá. Quando o espírito é materializado, aí, meu, uma dor de dente vai ser um terremoto caindo. Gente, deixa eu só ler um tópico aqui também do pessoal que está aqui, por favor. O Moraes Rosa, todos somos lindos e maravilhosos, porque somos imagem e semelhança do Deus vivo. Correto, na nossa essência, sim. Lucas, quando desencarna, logo após o desencarne, os irmãos de luz vêm nos receber
como é feita essa passagem? Sim, para aqueles que merecem. Lembra lá daquele filme Ghost, do outro lado da vida? Nós temos aquele companheiro que foi o assassino lá do Sam. Quando ele desencarna, vem aqueles espíritos terríveis e leva. É a grande verdade. Uma alma, o Sam, por exemplo, quando desencarna, ele vê o quê? Uma equipe, todos os seus parentes desencarnados que vêm chamando para que ele possa acompanhá-los. Então, depende, a sua morte é consequência da sua vida. Sônia, seja bem-vinda também. Sônia Guerin. Fala, Edson, está com você. Elaine comenta aqui se existe um tempo para o espírito saber que desencarnou. Elaine, depende da maturidade do espírito. Não existe um tempo pré-definido. Existe um período de perturbação, segundo os espíritos, no livro dos espíritos, existe um período de perturbação ou de adaptação, mas não existe um período definido. Tá? Então, na literatura espírita, você vai ver, você vai perceber vários exemplos sobre esse tema, né? Não tem um período definido. Depende da evolução do espírito, do estado, do conhecimento dele que ele tem no plano espiritual, e do merecimento, como o Cláudio falou, e etc. Mais comentários aqui. Pessoal, estou passando os comentários, tá? Porque senão a gente não vai conseguir. Tem quase 20 aqui. Não tem religião, foi um centro de Umbanda, segundo alguns amigos, meu espírito. Tá, então, olha só, quando eu for comentário, eu vou passar. Senão, a gente não vai dar tempo. Ficar nessa vida, Cláudio, isso aqui é a sua área, hein? Questão de alma gêmea. Gostaria de saber que quando não podemos. Gostaria de saber que quando não podemos ficar com verdadeiro amor nesta vida, na próxima vida, eu não entendi a pergunta da Isa. Não deu para. Isa, faz de novo aí. Ficou complicado aqui de passar. Faz de novo a pergunta. A Júlia, acho que é Júlia, tem uma ligação com meu filho recém-nascido. Isso pode acontecer? Cláudio? Isso é óbvio, né, gente? Se tem uma ligação, se é filho, tem ligação, isso aí é óbvio. Porque senão eu não viria. E quando não há uma ligação mais profunda, uma necessidade, tá? Desculpa, é Juliano, tá? É Juliano. Mais algum comentário, Ed? Tem aqui. Tá dando retorno aqui minha voz. Como saber se tive ligação em vidas passadas com alguém? Pergunta da Fabiana. Não há muito interesse nisso, tá, gente? Para a gente saber se tem ligação ou não. As pessoas que estão junto a nós provavelmente têm uma ligação, seja de afeto ou seja de desafeto. Agora, o saber, ter certeza, às vezes eu olho lá para a Edna e me dou bem com a Edna. Significa que a gente tem um laço de simpatia. Às vezes nós temos assim algumas coisas que divergem, mas existe um respeito, existe uma simpatia. Ou, de repente, eu olho para a Edna e a Edna não gosta de mim e eu gosto dele. Significa que a gente não teve alguma coisa, não tem nenhuma alegação? Justamente deve ter tido. Porque algum mal eu fiz para ele, algum mal ele fez para mim. Então, as pessoas que estão em nosso derredor, muitas vezes eles estão ligados a nós. No livro Sinal Verde, tem uma página que André Luiz chama de vizinhos. E no meio da página ele faz um conceito que eu acho extraordinário, que ele fala: os teus vizinhos são a extensão do teu parentesco. Então, e no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive o Ed fez uma resposta essa semana sobre isso, vai falar da parentela encarnada e da parentela, a parentela sanguínea e da parentela espiritual. Então, dentro da nossa própria família, nós temos aqueles companheiros que têm ligação ou não. Agora, saber não é obrigatório, né? Pode continuar, Cláudio? Ou você quer ler um pouquinho? Aqui o Lucas estava: ninguém passa por acaso nas nossas vidas. De algum motivo, já se viu na vida passada. Sim, Lucas, está correto. Tá? Seja bem-vinda, Patrícia, também. Vamos ler mais um trechinho, então, Ed? Uhum. Penúltimo parágrafo. Perdas de pessoas amadas que nós estamos falando hoje, tá? Para aqueles que estão entrando agora, item 21, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E terça-feira, nossa live sobre fatalidade. Livro dos Espíritos, questão 851 em diante. Isso aí, Ed. Propaganda.
Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de miséria um de seus filhos. Não será egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor que se concebe daquele que carece de fé e que vê a morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corporal. O que ele está falando? Para quem não é espírita, essa dor é até aceitável, a não compreensão, não entendimento. Agora, para quem é espírita, para quem já leu, para quem já tem um conhecimento, não é mais lógico. Não estou falando a dor, mas não é lógico a revolta e a não aceitação. Não é lógico. Mães, sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Olha um comentário que você leu aí anteriormente, né, o Ed? Da mãe que falou uma palavra de consolo. Olha o que o Sansão está falando. Sabei que os vossos filhos estão sempre perto de vós, quando existe afinidade verdadeira. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança deles guardais e os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Olha o que ele está falando, acho que está bem explícito. Você pode levar uma positividade para ele, mas a sua revolta também acaba atingindo a ele. A sua revolta contra Deus não atinge a Deus, mas atinge o seu ente querido, porque ele recebe as suas vibrações. Ele tem o último parágrafo aqui, mas vamos para o comentário aí para a gente poder depois ler o último parágrafo. Seja bem-vindo Tá, aí para o Tica. Dopamin RB, se eu não me engano, essa aqui não tem a ver com o tema, mas é interessante. Mora ao lado de um cemitério. O evangelho em casa pode ser propagado aos necessitados de lá? Claro, é evidente. O pessoal que está lá, até quem está trabalhando lá também. Todo mundo. O evangelho ajuda todo mundo, gente. Encarnado e desencarnado. Ione, eu não entendi se é pergunta, se é afirmação. Reformula de novo a sua pergunta, porque eu não consegui passá-la para o Cláudio, entendeu? Reformula de novo, por favor. Tem aqui a aluna falando que está gostando muito do aprendizado. Uma transição. Eu estou passando só as perguntas, tá? Algum comentário interessante, O você que pode vocês botar acham? O também. que vocês me dizem? Essa aqui é a área do Cláudio também. Cláudio também é terapeuta de vidas passadas, e ele é terapeuta e ele pode responder isso aqui com mais propriedade, ô Renata. Tá, gente? Então, olha só, gente, só para não esquecer, se inscreva lá no nosso canal, Cortes Espíritas Oficial, A Voz do Consolador, que é o do Cláudio, no YouTube, tá? Curtem nossos vídeos lá, dê o seu like, compartilha. Renata, o que vocês me dizem do autoconhecimento que estão propagando por aí? Autoconhecimento, eu não entendi. Deve ser esses livros de autoajuda, será que é isso, Renata? Depois você dá uma reformulada aí. Se for um livro de autoajuda, é ótimo. Tá? Mas são livros muito bons, ajudam bastante. Se for isso. Mas aí não sei se é isso que ela está se referindo. Tá? Tá, vamos lá. Então, tem outra aqui, a Tati Fernandes. Se estiver errado, desculpa, tá, gente? Porque eu não enxergo bem. Um ciclo termina para outro iniciar. Como posso saber até onde é o reajuste? Não tem que ter um contexto. Não entendi o contexto. Um ciclo termina para outro iniciar. Como posso saber até onde é reajuste? Não tem, né? Em tese, se existe ainda alguma rusga, algum tipo de dificuldade comportamental, algum sentimento que precisa ser conversado, um diálogo, uma necessidade de diálogo, significa que o reajuste ainda precisa ser feito. Assim, o que dá para entender do que está sendo colocado. Tá. A Fabiana está perguntando qual o nome dos canais. Cortes Espíritas Oficial, e o do Cláudio é A Voz do Consolador. E o TikTok do Cláudio é Professor Cláudio. Podemos encontrar o verdadeiro amor
que não pode ficar agora. Ah, tá. Não, essa aqui é a Isa, né? Podemos encontrar o verdadeiro amor que não pude ficar agora numa próxima vida? É muito comum, tá? Sendo que não existe alma gêmea, tá, gente? O que existe são algemas, como diz o Richard Simonetti. Essa ideia, lá da ideia que eu sou professor de filosofia, né? E a gente lembra que no passado, no livro Banquete, Platão escreve que estava Diotima, que era a professora de Sócrates, que era quem ensinou Sócrates a filosofar, e Diotima conta uma história para Sócrates, fala que isso é uma ficção, tá, gente? Uma lenda. Fala que no passado, no princípio do mundo, quando os deuses haviam vencido os titãs, derrubado os titãs e dominava absoluta a Terra, existia na Terra um grupo de pessoas que eram chamadas andrógenos. Eles, na verdade, eram uma síntese de homem e de mulher. De um lado era o homem, de outro lado era a mulher, feminino. E eles tinham uma força tão grande, porque eles uniam toda a sabedoria, a inteligência, a cuidade da mulher e a força, a determinação e a fé do homem. Eles tinham uma força de mais ou menos 10 homens atuais. Tinham uma velocidade incrível, uma inteligência descomunal, e de repente eles começaram a pensar: por que eu tenho que ser comandado pelos deuses? Então eles fizeram uma ideia, falaram: vamos depor os deuses, vamos subir no Olimpo e vamos derrubar os deuses. E eles eram tão poderosos que os deuses começaram a temê-los. E um dia eles resolveram realmente avançar o Monte Olimpo, começaram a subir o Monte Olimpo, e os deuses começaram a perceber que estavam perdendo a guerra. Falaram: gente, eles são muito poderosos, eles estão muito unidos. Zeus então teve uma ideia, pediu para que os outros deuses que estavam ali próximos, principalmente os deuses que estavam mais próximos dele, que pudesse forjar não só os deuses que estavam no Olimpo, né, pudesse forjar certos raios, em que ele então jogava os raios, e Apolo então ia pegar aqueles raios, partia aqueles homens no meio, e Apolo ia lá e costurava, botava tipo uma massa e separava eles. Então, quando Zeus atacava com raio, separava os dois, o homem ficava do lado, o lado masculino ficava de um lado, o lado feminino ficava do outro, e Apolo botava uma massa e jogava eles para longe. E eles se perdiam, porque um ficava catando o outro. Aí Diotima fala o quê? Ali nasceu o mito da alma gêmea, em que você está a eternidade procurando a sua outra metade. Né? Isso é muito bonito na filosofia, muito bonito na poesia, mas na prática não existe. Tá? Ah, mas a Emmanuel e a sua esposa Lívia, na verdade são almas afins, mas no decorrer da evolução, quando chegar em planos maiores, nós vamos ter afinidade com todo o universo, digamos assim. Não existe aquela eternidade para passar com aquela alma. Existe uma simpatia, um amor profundo, tá bom? Minha alma gêmea está aqui me corrigindo. Cláudio, finaliza aí, porque a pergunta do Marcelo Ramos aqui tem a ver com o tema. Parente nosso, só um Cláudio É. Ramos, deve ser parente. Gente, então, o último parágrafo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedides a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, nós que temos a convicção, nós não acreditamos. Espírita não acredita em encarnação. Espírita não acredita em vida após a morte. Espírita não acredita em mediunidade. O espírita sabe. Quem acredita é quem não é espírita, ou a pessoa que está iniciando. O espírita tem certeza absoluta, não é uma questão de crença, é uma questão de convicção. Então, nós que temos essa certeza absoluta, sabemos que os nossos entes queridos, nós não os perdemos. Eles partiram antes, se tudo der certo, para uma condição melhor do que a nossa, né? Se eles foram pessoas verdadeiramente virtuosas. Se não foram, vão retornar, vão ombrear conosco. Seja bem-vinda, Fabiana Oliveira. Pode falar, Edgar. Marcelo, Cláudio vai te dar uma resposta em relação a isso. Como ter notícias de alguém que partiu há uns 4 anos? Desde que a espiritualidade o permita. Tem um livro do Chico chamado Crianças no Além, que conta o desencarne de 3 crianças. Só uma correção, Edney.
com 4 anos ou há 4 anos? Deixa eu ver aqui. Notícia de há uns 4 anos. Partiu há 4 anos. Atrás, como se. Né? É errado, mas há 4 anos atrás, né? Para ficar. Porque eu estava pensando que era uma criança de 4 anos. Aí tem Não, um não. livro do Há Chico que 4 fala anos. sobre isso. É muito. Isso vai ficar distrito à espiritualidade. Porque a pessoa que partiu há 4 anos, ela pode não ter condições. 4 anos é muito pouco. O André Luiz, só no plano espiritual inferior, no umbral, ele ficou durante 9 anos, 8 anos e 9 meses, quase 9 anos. Depois ele ficou mais vários anos em nosso lar, para depois poder dar comunicação, poder entrar em contato com a sua família. Então depende da condição espiritual daquele irmão. Luna, me diz aí se foi através de sonho. Que Luna fala assim, ó, meu filho quando desencarnou, falou, meu filho quando desencarnou e falou, mãe, não chora, por aqui é lindo, não tenho mais dor, tinha câncer. Então eu estou achando que foi através de sonhos, né? Ou através de mediunidade de alguém. Esclarece aí pra gente, Luna. Gente, lembrando aí, foi em sonho, tá? A Luna falou agora aqui, foi em sonho. Ele tinha 34 anos. Maravilha. Foi abençoada, Ótimo, né? né? Foi abençoada. O Ed, é que o Lucas está Ó, perguntando, todos nós seres humanos passamos no umbral? Responde aí, Edney. não entendi, cortou o áudio no final. Lucas Guimarães está perguntando aqui, todos nós seres humanos passamos pelo umbral? Responde aí. A mesma Após o pergunta aqui desencarne? para mim. Tem a mesma Ah, pergunta aqui é? para mim. A Charlotte perguntou a mesma coisa. Ó, Aí, o o Lucas está Charlotte perguntando. Lucas. Charlotte Lucas, essa pergunta é tão fácil de responder que eu vou deixar o Cláudio responder. Fácil. Esse é terrível. Gente, no livro do Espírito, 189, Allan Kardec entabula um assunto chamado perturbação espiritual. A palavra umbral é um termo de época, é um termo que está vinculada à colônia Nosso Lar, que André Luiz fazia parte. Então, outras colônias, e são centenas de colônias pelo Brasil, não utilizam o nome umbral. Mas essa palavra até que é interessante, ela se diz respeito a um estado vibratório até você alcançar um plano astral, digamos assim, superior. Então, esse estado de perturbação é muito mais íntimo do que geográfico. Geograficamente, o umbral começa na crosta terrena. Existe um umbral interior, os abismos, etc. Então, afirmar que todo mundo vai passar pelo umbral é até um pouco estranho. Tá? O que acontece é que nós passamos por um processo de perturbação. O que é essa perturbação? É uma readaptação. Você está num lugar e você, vamos dizer que você sai de um país tropical, igual o Brasil, você vai morar na Rússia, a morar num lugar que tem um clima totalmente diferente. O seu corpo vai ter que se adaptar, apesar do corpo, etc., da roupa, etc. Então, você tem um período de adaptação. Quando você é espiritualizado, uma pessoa moralizada, essa perturbação dura 1 segundo. O do Francisco de Assis durou 1 segundo. Quando você tem dificuldades, como André Luiz, por exemplo, durou 9 anos. Tá? Tem outros que o Gregório ficou 800 anos. Então depende muito do como é a sua vida, quais são os seus valores, a sua ética, a sua moralidade. Você terminou a leitura, Cláudio? Terminou. Tá, então, a Isa está agradecendo. Essa aqui é importante, Cláudio. Da Sandra. Sandra Oliveira. Perdi meu esposo pelo Covid. A saudade é muito. Não sonhei com ele ainda. Só a minha filha, só a filha dela que sonha. O que ela faz? O sonho, na verdade, é um encontro. Tá? Allan Kardec, na questão 400, 401, 402 do Livro dos Espíritos, ele indaga aos espíritos o que são os sonhos. E os espíritos respondem: o sonho é a lembrança do sono, é a lembrança do desdobramento. Só que todos nós sonhamos. Alguns de nós não lembramos. Ela não lembrar não quer dizer que ela não sonhou, que ela não se encontrou com eles. A filha lembra, porque o cérebro material da filha permite que ela lembre. Mas ela não está lembrando não quer dizer que ela não se encontrou com eles. Existem, de repente, fatores emocionais, fatores psicológicos que fazem com que ela não consiga lembrar atualmente.
Mas não encontrar é muito difícil. Se ela tem ligação profunda e se a criança tem contato com a filha, certamente tem contato com ela, mesmo ela não lembrando na hora. Seja bem-vinda, Gisele. Então, a Daiane está fazendo uma pergunta aqui. Engraçado, interessante, que duas pessoas já falaram comigo essa semana sobre isso. É o seguinte, Cláudio. Sonho com meu pai, porém nos sonhos ele não fala nada. Em todos os sonhos eu tento entender. Às vezes ainda está se adaptando ao plano espiritual, se você está em contato com ele ou não. Às vezes nós encarnados ficamos tão apelando para os desencarnados que ele ainda não tem condições de dar nenhum tipo de comunicação. O ideal é fazer aquela recomendação que Jesus ensina no Pai Nosso, para que seja feita a vossa vontade. Não forçar. Faça uma oração, fala que a espiritualidade possa me levar para onde seja confortável e reconfortante e consolador para mim. Então, às vezes, o nosso pensamento, a nossa vontade, tanto de entrar em contato com nossos afetos, pode até prejudicá-lo. Acredito eu que talvez ele não tenha condições ainda de entrar em contato. Então, faça uma prece e não queira esse encontro nesse momento. Acredito que ele não tem condições ainda de entrar em contato. Cláudio, se você quiser encerrar por aqui, já terminou, as perguntas já terminaram. Aqui também. Bom, acho que nós terminamos a nossa live aqui, são 1h08. Acho que foi muito bom. Queria agradecer a todos e passar mais uma vez a hora das lives, né? Você que sabe de É, cabeça, sei não, filho. Sei não. todo domingo todo domingo essa hora, 19 horas, todas as terças, às 20 horas. Lucas, gratidão, Lucas também, Daniel também. E todas as quartas-feiras, mais tarde, 23 horas. O pessoal que é igual Edney, né, que é da madrugada, aí é um pouco mais tarde, tá bom? Aí divulga aí para o pessoal. Obrigado, Lucas. Espero que vocês possam estar conosco. O pessoal do Cortes Espírita possa nos seguir no Professor Cláudio. O pessoal do Professor Cláudio possa seguir o Cortes Espírita lá com o Edney. As postagens são sempre interessantes, gente. É muito bom mesmo, né? Obrigado pelo ensinamento, Gugu. Nada, Gugu. Você está sempre ajudando a gente aqui. E o Edney, suas palavras finais. Ah, as pessoas estão agradecendo aqui, né? A Elaine, a Daiane, Daiane, a Sandra, a Luna dizendo que amor, a Renata. Valeu, pessoal. Obrigado. Lembrando aí, vai ter uma prece sim, vai ter uma prece. Lembrando aí que o YouTube, o nosso é o Cortes Espíritas Oficial, tem esse oficial, e o do Cláudio é a Voz do Consolador, tem uma foto de Jesus no perfil do Cláudio lá, a Voz do Consolador. Quem puder seguir a gente, curtir os vídeos, compartilhar, tá, gente? Muito obrigado, o Cláudio vai fazer a nossa prece.